Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos por mais um dia, Senhor, por podermos te cultuar, te adorar, conhecer mais de ti, estudar a tua palavra, Senhor. Te pedimos agora que nos abençoe, Senhor, neste momento em que estudaremos, Senhor, os teus ensinos, especialmente a respeito da tua igreja, Senhor, da eclesiologia, que possamos compreender os teus desígnios, Senhor, que possamos entender o motivo de tudo, Senhor, e obedecer por amor, Senhor, entendendo que o que tens para nós, Senhor, o que projetou para a nossa vida, Senhor, é o melhor, Senhor, e isso glorifica o teu nome, honra e eleva o teu nome, Senhor, que possamos buscar isso, não a nossa glória, não o nosso entendimento, mas o que provém de ti, Senhor. E te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, o que nós vimos domingo passado? Continuamos sobre as mulheres. Então, vocês não deram a resposta geral de eclesiologia, mas a gente viu sobre a questão do serviço feminino na igreja. Na verdade, a gente parou ainda na parte negativa, né? No que mulheres não fazem. Então, a gente viu o que, basicamente? A gente passou por 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 14, a gente viu essa questão de profecia. Primeiro, na verdade, a gente viu algumas coisas basilares, que é a questão da autoridade. A gente viu que Deus, quando criou a raça humana, colocou o homem como cabeça e a mulher para ser a auxiliar, ajudante, idônea, de mesma dignidade, mesmo valor, mas com papéis diferentes. Então, o homem recebeu a autoridade e a mulher foi dado o desígnio de ser submissa ao homem e ajudá-lo no seu papel. A gente viu especialmente em 1 Coríntios 11 que Deus é a cabeça de Jesus, como Jesus é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A gente viu como isso não implica em inferioridade. Como 1 Coríntios 11 mesmo fala, nem o homem nem a mulher fora de Deus é qualquer coisa. Porque da mesma forma que a mulher foi criada para o homem, não o contrário, o homem também é nascido da mulher e tudo vem de Deus. A gente viu a questão da Trindade também, essa questão de diferentes papéis não implica em inferioridade, desigualdade de qualquer forma. Então, a gente tem como fundamento essa questão da autoridade. A gente viu também a questão de profecia. A gente passou por vários exemplos. A gente viu basicamente que nenhum desses exemplos dá margem para que a gente tenha mulheres na liderança da igreja, especialmente pastoras e presbíteras, episcopisas, ou qualquer que seja o nome. A gente viu que nenhum exemplo dá isso. E a gente passou então para o texto principal. A gente viu a questão do que é profecia, especialmente no Novo Testamento, como o conceito de profecia no Novo Testamento mudou para o Antigo Testamento, que tinha aquela autoridade, assim diz o Senhor. Aí tem até um livro do Nicodemos que ele lançou recentemente, ele tinha lançado apóstolos, aí fizeram ele lançar profetas. Então ele explica essa questão toda de profecia e tudo mais, como isso é casual, eventual, não é... Profetas, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, tinham um ensino regular. Então isso era dos sacerdotes, dos levitas, onde era proibido também mulheres desde o Antigo Testamento. E a gente viu então o texto principal, que é de 1 Timóteo 2. Abram lá, por favor. Que era do 8 para frente. Aí para fechar essa parte, a gente vai ler de novo. Então a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do 8 ao 15. Está escrito assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se adafiem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, a gente discutiu um pouco o que esse texto quer dizer. A gente tem bem claro uma proibição. Então, Paulo está proibindo o quê, exatamente? Então, ele fala que a mulher não pode
ensinar nem exercer autoridade de homem. Primeiro ele fala que ela deve aprender, a gente vai ver depois essa questão do ensino, como ensino das mulheres ensinando também é essencial, no contexto correto, em que Deus designa. Mas a gente viu que aqui tem uma proibição. E a questão é como que as pessoas interpretam esse texto. Ou como que as pessoas fogem desse texto. Porque o que Paulo está proibindo? Ele não proíbe simplesmente autoridade. Ele proíbe também a questão de ensino. Então tem uma ligação entre os dois. Então ele proíbe que ensina e exerça autoridade. Então ali a palavra é ou, mas são duas coisas. Então, não permito que faça isso ou que também não faça isso. Que também faça isso. Que não pode fazer nem isso nem aquilo. Que é ensinar e exercer autoridade de homem. Então, as maneiras que as pessoas costumam fugir disso aqui, dessa proibição, a primeira é falar que é cultural. Então, isso aqui era um contexto de Éfeso, porque tinha um templo, blá, 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 e aqui não tem nenhum argumento, nenhuma base para que isso seja cultural. Afinal, os argumentos que ele dá depois do versículo 12, que ele fala que eu não permito que a mulher exerça autoridade, ensine, ele começa no 13 falando da criação. Então ele fala o que a gente viu lá como base, que é a autoridade. Quem foi criado primeiro? Adão. Então Adão foi criado primeiro e depois Eva. Então Adão é quem tem autoridade. Cabe a ele exercer a autoridade. A gente viu, especialmente em 1 Coríntios 11 e 14, que é vergonhoso para o homem se submeter. Não exercer a autoridade que ele foi criado para fazer. Ele foi criado para ser o cabeça. Então se ele não assume esse papel, é vergonhoso. Da mesma forma, a mulher que assume esse papel que não foi dado a ela, é vergonhoso. E Paulo fala lá que é assim em todas as igrejas dos santos. Então, desde Coríntios até aqui, ele fala sobre essa questão da autoridade de forma universal, desde a criação. E a gente viu como a autoridade masculina é pré-queda, não é uma maldição, como alguns falavam ser por causa da queda. Então, ele fala sobre esse argumento da criação, ele fala também sobre a ordem da queda, como essa ordem na queda foi distorcida. Então, no nosso pior exemplo da humanidade, a gente teve Eva sendo abordada primeiro. Eva, então, pecou, foi iludida, e Adão, aqui fala que Adão não foi iludido, mas mulher sendo enganada caiu em transgressão. O que não quer dizer, de novo, como a gente falou várias vezes, questão de capacidade. Homens e mulheres podem ter suas diferenças, e serem mais culpadas de uma área ou outra. Mas ambos podem ser enganados e devem se esforçar para permanecer em pé, sadio na fé. E por fim ele fala sobre as mulheres. Então, como que a mulher será preservada? E a palavra aqui, no 15, todavia será preservada, todavia será salva. E obviamente aqui não fala sobre a salvação como um todo, que a gente sabe que a salvação é como? É como que nós somos salvos? Pela justiça de Deus. Então aqui não está falando sobre como as mulheres serão salvas e entrarão no reino de Deus, mas como que elas mantêm a fé, mantêm o bom evangelho sendo prosperado e as gerações mantendo e perseverando na fé. Ele fala, todavia será preservada através de sua missão de mãe. É algo que foi dado até Eva. Quando eles pecaram, o que Deus falou para Eva? Ele começou com o proto-evangelho, Gênesis 3,15. Não foi? Qual que é essa palavra de Deus para Eva? Porém, inimizade entre ti, e a semente da mulher, falou para serpente, na verdade, E o quê? Então, deu essa ideia de que a geração da mulher, a semente da mulher, os filhos que viriam, acabariam com essa maldição. Então, como é que a humanidade será salva? Quando as mulheres permanecem em sua missão. Onde aqui a missão principal, ele coloca como de mãe. E, de novo, a gente não vai tratar detalhes sobre as questões que as mulheres devem casar. A gente viu, mulheres ou homens, não necessariamente elas precisam se casar. A gente viu que existem dons de celibato, ou quando os homens fizeram as pessoas serem celibatas, forçadamente. Então, não casar não é pecado. Mas o normal é que se case. E depois que case, o normal é o quê? Que tenha filhos. Então, é muito estranho quando casais não querem ter filhos. Especialmente quando a gente vê aqui Paulo falando que será preservado através da sua missão de mãe. É natural que as mulheres casadas tenham filhos. E, de novo, obviamente, não é pecado não ter filhos, especialmente quando Deus não concedeu isso ao casal. Mas é natural que todas as coisas em ordem, nenhum problema acontecendo, pela providência de Deus, os casais tenham filhos.
E quem se abstém desse privilégio que Deus deu, mostra algum problema. Então aqui fala que a mulher, então, não deve ensinar nem exercer a autoridade de homem, mas o papel que foi dado a ela, que é um papel extremamente significativo, é de ser mãe. Ela tem um papel e um privilégio que muitos homens talvez não tenham. Quantos homens conseguem influenciar os seus filhos como as mães? É muito difícil. Os pais normalmente estão longe, trabalhando. As mães estão formando o caráter dos seus filhos. Então é claro que a responsabilidade do lar é do homem, mas a mulher tem um papel extremo nesse caso. Porque ela vai estar lá o tempo todo com seus filhos, educando seus filhos, criando e gerando ali a fé nos seus filhos, sendo usada por Deus para que o evangelho seja pregado e o caráter dos filhos sejam formados. E essas pessoas, então, continuem prosperando, proclamando a fé e mantendo, então, a salvação de geração em geração, chegando e alcançando as pessoas. Então, os homens foi dada a responsabilidade de liderar, especialmente na igreja, sendo pastores e líderes, e as mulheres, no seu lar, têm um papel essencial também. Sim. Só um exemplo disso aí, que eu lembro que um pastor uma vez pregando sobre primeiro e segundo reis, primeiro e segundo crônicas, destacou como lá mostra, fala o nome da mãe dos reis, né? Dos bons e dos maus, assim, mostrando a importância que a mãe teve na criação deles. Seguirem ou não a Deus. É muito interessante. E é muito trágico quando as mães não fazem esse papel. A gente vai ver, especialmente ali um pouco sobre, quando falar sobre o que as mulheres fazem, e quais são as frases de algumas feministas que mostram muito a ideologia que a gente tem hoje em dia, inclusive na igreja, onde as mulheres nem querem ter filhos ou então simplesmente, né, colocam seus filhos para serem criados por outras pessoas e não se importam nem um pouco com o que é passado aos seus filhos. Então, a gente terminou nesse texto. A gente viu que esse texto é um texto que não tem como fugir, a gente precisa entender esse texto, 1 Timóteo 2, sobre essa questão da mulher não ser permitido que ela ensine nem exerça autoridade. Então, é um texto que, como uma vez eu vi falando, né, todos os textos que a gente vai lendo na nossa leitura da Bíblia, todos os textos a gente pode ter uma dificuldade em entender ou uma dificuldade em aceitar. Toda vez que isso acontece, a gente precisa marcar esse texto e se aprofundar nele. Porque a vontade de Deus é que a gente obedeça como? Na ignorância? Não. Com entendimento. Então, tudo que a gente lê e não entende, a gente tem que marcar para depois se aprofundar. Então, esse texto é um texto primordial. A gente vê que algo está sendo proibido às mulheres. O que normalmente, especialmente nas igrejas reformadas, é bem claro, é que é proibido pastoras e presbíteras, episcopisas, que seja. Alguns ainda têm a questão de diaconisas, onde é discutido mais aprofundadamente, mas normalmente esse ponto é claro. E pregar, então, é algo que é proibido às mulheres. Até há muita discussão e etc., mas se aprofundem. Se vocês ainda têm dificuldade nesse ponto, se aprofundem. 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2,15. Procurem todos os textos possíveis a respeito disso, todos os comentários, para realmente entender o que é isso. O que significa, para que vocês possam usar os seus dons para a glória de Deus. Certo? Coríntios era uma igreja cheia de dons. Estava usando para a glória de Deus? Muitas vezes não. Virava bagunça. Então, todos os dons que tem, especialmente as mulheres que se aprofundam na doutrina e são extremamente capazes de ensinar, como é que eu uso esse dom? Procura na palavra de Deus a forma correta de usar esse dom para glorificar a Deus. Tudo bem? Então, isso foi mais ou menos o que a gente viu nas últimas aulas. Agora, então, eu quero falar sobre o que a Bíblia fala sobre esse mandato feminino, esses principais textos aqui que falam sobre os papéis dados às mulheres. Certo? O primeiro é 1 Timóteo 5, ainda nessa carta, a gente pode ir lá para o capítulo 5, e o segundo é em Tito. Então, 1 Timóteo 5, 9 ao 10. Onde lá está escrito assim: não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. E fala que obras são essas.
né? Tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Depois ele fala para rejeitar as viúvas que não vivem assim, que não praticam essas boas obras. E Tito também, é outro texto, Tito 2, do 3 ao 5, lá fala assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, esses são dois textos principais no Novo Testamento que falam sobre mulheres e sobre as boas obras que as mulheres praticam. Então, os dois textos falam, e é claro, a gente fala sobre a proibição de mulheres serem pastores, pregar ali no púlpito e tudo mais, mas isso não impede elas de proclamar o evangelho. A grande comissão foi dada a todos. A gente falou também, tem questões talvez extremas que a gente não vai tratar de todos os casos, por exemplo, missionárias que vão a outro país e tudo mais, elas fazendo um culto a Deus e etc. A gente não vai tratar todos esses casos. A gente fala do geral, onde há homens, onde há uma igreja formada, homens precisam ser líderes. É vergonhoso que ele ore sem o véu, que ele não exerça a autoridade que cabe a ele. Certo? Então, casos extremos, a gente trata caso a caso quando acontece. A gente não vai tratar tudo aqui, senão a gente não acaba nunca a questão de eclesiologia aqui. Mas a gente tem, então, o dever de mulheres, por exemplo, ensinarem os seus filhos, que a gente meio que falou agora. Então, ela é autoridade sobre os filhos. Certo? Então, no lar, o homem e a mulher, a gente viu isso especialmente no mandamento, honrar pai e mãe. Então, mães são autoridades sobre os filhos. Mães podem ensinar crianças. Crianças estão submissas. Elas precisam de uma autoridade sobre elas. Mulheres ensinam crianças sem nenhum problema. Certo? Até onde eu saiba, nenhuma igreja ou pessoa reformada discutiu a questão de mulheres ensinarem crianças. Normalmente é discutido mulheres ensinarem adultos, a congregação no geral, nessa posição oficial. Então, mulheres são autoridades sobre crianças, mulheres podem proclamar o evangelho, mulheres podem ser missionárias, podem ir evangelizar e tudo mais. Nada disso normalmente nunca é discutido. Isso é um dever que cabe a todos. Então, elas têm essa comissão e têm essas características também. 1 Timóteo 5, é interessante que ele coloca aqui uma lista de viúvas que serão inscritas. E o que tem a ideia é que provavelmente tinha um grupo, como se fosse um grupo extraoficial, de mulheres que estão realmente a serviço da igreja, que foram inscritas como viúvas. A gente vê toda a questão de viúva, a questão do sustento, onde a igreja assumiria o sustento daquela viúva, que não tem nenhum familiar que possa cuidar dela, etc. Ela vai ser inscrita na igreja e ela vai trabalhar para a igreja. Então aqui a gente vê um primeiro ponto interessante, quando mulheres viúvas ficam mais velhas, se aposentam, por assim dizer, os filhos saem do lar, o que elas vão fazer? Viajar por aí conhecendo o mundo? Elas passam a serem ministras do evangelho, por assim dizer, a servir a igreja. Elas vão ter agora mais liberdade, mais condição para servir. Então, Paulo fala que as mulheres que estão inscritas, as viúvas que estão precisando de auxílio e sustento, elas não vão simplesmente serem sustentadas e deixam lá no cantinho, vem todo domingo e pronto. Elas estão a serviço da igreja para fazer as boas obras. E a gente vai ver mais para frente em Tito também. Então, ele tem esse grupo de viúvas e Paulo fala aqui quais são as viúvas que realmente são dignas de entrarem nesse grupo. As que realmente podem ser sustentadas pela igreja. São essas que mostraram essas boas obras, que basicamente lista mulheres que são maduras na fé, que realmente são crentes, piedosas. E ele fala para rejeitar as que não são, que continua ali. Então tem essa lista das mulheres que vão ser cuidadas. E Tito detalha mais essas boas obras, tanto de idosas como de jovens. O que as idosas devem ensinar às jovens, e a gente tira disso o que as jovens têm que fazer como boas obras. E o que uma mulher não pode fazer é o quê? Ser ociosa. 1 Timóteo 5,13 fala das viúvas que têm que ser rejeitadas. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. Não somente ociosas, mas ainda dagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Então, o que acontece quando uma mulher, ou um homem também,
obviamente, se torna ocioso. Naturalmente leva a cada vez mais pecado. Certo? Nós fomos chamados para sermos produtivos no reino, não para sermos ociosos. Então, só porque há algumas proibições, não quer dizer que não há serviço para você. Há trabalho certo para ti, ó cristão, né? Que exige toda a sua dedicação. Então, ociosidade naturalmente leva as mulheres ali a se tornarem tagarelas e intrigantes, caluniadoras, como a gente vai ver em Tito 2:3, que é uma palavra extremamente forte que é usada lá, que a gente vai ver mais para frente. Então, essas mulheres ociosas, tagarelas, intrigantes, devem ser rejeitadas. Não serão sustentadas pela igreja, não participarão desse grupo, não são de fato piedosas. Que é uma palavra pesada quando a gente vê na igreja, especialmente considerando uma viúva que não tem condição de sustentar. Mas ela, aparentemente, ela não é piedosa e não será cuidada pela igreja. Será rejeitada. Tudo bem? Então, mulheres devem trabalhar, homens devem trabalhar. Esse é um ponto essencial. Tem trabalho para todo mundo. E a gente precisa saber que trabalho é esse para glorificar a Deus. Não é qualquer trabalho que glorifica a Deus. A gente pode desonrar o nome de Deus fazendo coisas que Ele proíbe. E um ponto principal que a gente vê nos dois textos fala sobre casamento, fidelidade e submissão. Que, de novo, a gente não vai tratar casos peculiares onde mulheres não casam. A gente viu que isso não é pecado, a gente sabe, e etc., que isso pode acontecer. Mas ambos os textos falam sobre esse relacionamento com o marido. Como é que a gente vê se uma mulher é piedosa? Olha na sua casa. Olha como ela trata o seu marido. Olha como ela trata os seus filhos. Olha como que ela cuida da sua casa. Isso vai demonstrar se uma mulher é piedosa ou não. Porque é um ponto, de novo, fundamental da sociedade. Todo mundo sempre diz isso. A família é uma pedra da sociedade. Quando ela desanda, desanda toda a sociedade. E quando o marido está fora, a gente viu que a mulher tem um privilégio gigante de formar o caráter dos seus filhos, muito mais do que qualquer homem possa ter, normalmente. Os homens não têm todo esse tempo disponível no lar. Como é que a mulher está no seu lar? Então, mulheres vão demonstrar sua dignidade, especialmente quando chegar em idade avançada, em como ela trata esses relacionamentos, o seu casamento. Mulheres, então, elas devem ser fiéis e submissas. A gente viu em todos os textos essa questão da submissão, que é uma palavra que hoje em dia parece uma ofensa, mas é um texto que é uma palavra que é usada recorrentemente nas Escrituras. Como Cristo se submete ao seu Pai. Como o homem se submete a Cristo, a mulher se submete ao homem. E a gente viu que isso não muda em nada a dignidade. Então, mulheres devem ser fiéis e submissas, que é uma característica essencial de qualquer mulher cristã. Certo? Fidelidade e submissão. São características essenciais. Lembrando que o casamento simboliza o quê? A união de Cristo é a igreja. Então, como que a igreja obedece a Cristo? Hoje eu não quero obedecer. Vou fazer o que eu quiser. Não. Então, submissão, como a igreja deve se submeter a Cristo. Não uma submissão qualquer. Não é simplesmente respeitar. Realmente é colocar debaixo da autoridade. Claro que a gente viu, de novo, eu não vou tratar todos os detalhes, ficar parando toda hora para falar, se o marido fizer algo que contradiz a palavra de Deus, obviamente deve obedecer primeiro a Deus. Então não vou parar toda hora para isso, mas não vou tratar essa questão, casamento, etc. O contexto aqui sempre é eclesiologia, serviço geral. Então família, então mulheres devem amar e criar filhos. Que também aparece nos dois textos, se dedicar à herança de Deus e futura geração. Não poucas mulheres com condições para dedicarem a seus filhos preferem outra tarefa. Então, mulheres que têm condições, têm todas as possibilidades, têm tempo, têm recursos, têm tudo que for possível, elas preferem o quê? Não ter essa dor de cabeça. O que isso diz sobre o caráter dela? Ou o que ela entendeu sobre toda a vida cristã e a importância de inspirar a fé nos seus filhos? Diz coisas terríveis, não é? Então, mulheres que preferem viajar, preferem colocar os filhos para outras pessoas cuidarem, para terem tempo para assistir televisão ou coisas assim, isso mostra uma falta de caráter, uma falta de prioridade, de importância. Ela não entendeu o que realmente importa nessa vida. É como se as coisas dessa terra fossem mais importantes do que a eternidade.
Eu vou perder a minha melhor idade para viajar por aí, onde eu posso caminhar e tudo mais, para ficar cuidando de filho? O que é a eternidade? O que é esse mundo caído, destruído em comparação com o que nós teremos no paraíso? Você está perdendo o quê? Desobedecendo a Deus. Então, nada demonstra melhor a dedicação a Deus do que tomar essa responsabilidade, que é hercúlea, né, que é criar os filhos. É uma tarefa difícil? Ninguém discute. É uma responsabilidade gigante, dá um trabalho gigante, toma quase que todo o seu tempo, todo dia, por muitos anos, toma. Traz benefícios grandes, né? Coroa dos pais, né? São os filhos que são fiéis a Deus. Né? Todo pai que não se dedica ao seu filho, depois, quando ele desandar, pergunta para ele se valeu a pena todas as viagens, deixar seus filhos em qualquer lugar com qualquer um. Nada. E talvez nenhuma tarefa vai moldar melhor o caráter de alguém para produzir o fruto do Espírito do que criar filhos. Você vai entender muito bem o que é amar, você vai entender muito bem o que é ter paciência, você vai ser trabalhado cada vez mais a ter longanimidade, né? Todos os frutos do Espírito sua vida vai ser trabalhado na sua vida de uma forma mais aumentada com filhos, dedicando aos filhos. Certo? E de novo, Deus talvez não deu isso para todos, a gente não precisa de filhos para ter isso, para exercer e trabalhar o fruto do Espírito, mas isso é um benefício. Para quem tem filhos, é um privilégio. Então, quando alguém mostra que não quer criar filhos, a gente vê um problema sério. Onde a gente vê em todas as Escrituras essa missão dada às mães, que é uma missão cheia de promessas e de bons frutos, de bons resultados, que traz realmente maravilhas para toda a sociedade. A gente vê o impacto disso. Filhos bem criados impactam não somente na vida no lar, mas em toda a sociedade. Pessoas que realmente mudaram o mundo começaram na casa, aprendendo com suas mães, eventualmente com os pais, quando tem tempo, né? Quando chega de noite e tudo mais, mas no dia a dia, com as mães. Certo? Então, mães é uma tarefa magnífica, hercúlea, é dificílima, mas magnífica, onde Deus vai, sem dúvida nenhuma, auxiliar as que tomam essa responsabilidade. Tudo bem? Então não é pouca coisa. E qual que é a visão atual que a gente tem no mundo? Eu trouxe duas frases de feministas bem conhecidas para vocês terem uma ideia. A primeira ali, da Simone de Beauvoir, que fala que mesmo que uma mulher queira ter filhos, ela deve pensar muito bem nas condições em que terá de criá-los. Porque a criação de filhos, no momento, é uma verdadeira escravidão. Então, filhos são vistos como uma fonte de escravidão. Eu acho que é só um momento, né? Antes era fácil, a vida era fácil antes. Então, isso é o que a sociedade pensa muitas vezes hoje em dia. Isso chega às igrejas. Filho vai me impedir de fazer isso, fazer aquilo, fazer outra coisa. Não vai me deixar, né, ler um livro, assistir um filme, viajar. Como que eu vou viajar agora com quantos filhos? Isso é o quê? Influência. Desenvolver a carreira. Eu vou chegar nisso mais para frente também quando falar de trabalho. Né? Traz até os números que o IBGE nos traz. Mas isso é a visão que nós temos. A outra ali, essa Mary Jo Ben, que é da universidade que saiu a Hillary Clinton, né? Ela diz que para criar crianças com igualdade, devemos tirá-las das famílias e criá-las em comunidade. É uma visão cada vez mais forte dos nossos tempos, né? Onde nem na carteira de identidade pode ter pai e mãe, né? Agora vai ser pai e Estado. Ou pai não, né? Sei lá, contra também a palavra pai. E que está influenciando muito a nossa sociedade. E se nós não lutarmos contra, o que acontece? Nada de bom. Então, daqui a pouco a gente pode chegar ao ponto de ter que lutar para permanecer com os nossos filhos. Onde o direito de educá-los, especialmente na fé, pode estar em prejuízo. Então, visões atuais que nós precisamos lutar fortemente contra. E não é somente atual. Mas se você pensa que feminismo é algo novo, não é. Se a gente olhar para o gnosticismo antigo, na época do Novo Testamento, quando Paulo estava escrevendo tudo isso, tinha essa mesma ideia da liberação feminina, da libertação feminina, onde tinha
como coisas malignas, a masculinidade e a matéria. Um pensamento dualista lá de Platão também, mas eles tinham a masculinidade como algo cruel, como algo ruim. Onde Eva, na verdade, foi quem libertou Adão. Foi quem salvou Adão. Ela é a salvadora de Adão. A serpente era um espírito feminino que vinha para dar conhecimento. Tinha tudo isso na literatura gnóstica. Onde o espírito feminino é que libertava e salvava a humanidade. Onde a matéria, a gente tem a ideia de matéria como ruim, e aquele Deus criador é maligno. O nosso Deus que criou todas as coisas e criou a matéria era visto como maligno. E tinha toda essa ideia da salvação da humanidade ser por uma liberação feminina. Então o feminismo não é atual, é antigo. Por que é antigo? Porque Deus designou o homem como autoridade e a mulher para ser submissa. E desde os primórdios, depois da queda, isso é pervertido, distorcido e lutado contra os inimigos de Deus. E não vai parar. A gente vai sempre ter que lutar isso. Devemos educar os nossos filhos para eles terem consciência. Para toda ideologia, pensamento que chegar perto deles e serem falados para eles que eles saibam discernir o que é correto, o que é incorreto. Por isso que, especialmente quando os filhos são pequenos, nós precisamos dedicar tanto tempo nessa formação de caráter para que eles saibam a lei de Deus. O que dá sabedoria? É conhecer a filosofia dos homens, conhecer os métodos todos que a gente tem de descobrir o que é falácia ou não? Claro que não. O que dá conhecimento, o que dá sabedoria é o simples, como está no Salmo 19, é a lei de Deus. É a palavra de Deus que dá sabedoria. Não é a escola que você colocou o seu filho. Não importa quanto você paga na mensalidade do seu filho. Ou se você está ensinando no lar também, quanto tempo você dedica às matérias que chamamos de seculares. Mas é a palavra de Deus. Sem o conhecimento da palavra de Deus, que pode transformar o coração dele, pelo Espírito Santo, ele sempre será um símplice. E a palavra símplice em Salmo 19 é porta aberta. Aquele que tem a mente aberta, que entra qualquer coisa, não tem filtros, é um tolo. E só a palavra de Deus pode colocar filtros corretos no coração de todo mundo, na mente de todo mundo. Então, mulheres foram proibidas algumas coisas, mas tem um papel ali que é no mínimo magnífico, dado a elas, educar a próxima geração. Muito bem, fala também de hospitalidade, lava-pés, socorros. Então a gente vê também, na carta ao Timóteo, Paulo deixa bem claro que as mulheres participam não de poucas atividades, mas muitas. Elas são hospitaleiras, elas participam dessa parte de serem hospitaleiras. Lavar os pés significa de atender todas as necessidades dos santos, não simplesmente, literalmente, lavar os pés ali quando entra, mas de todas as necessidades do santo, sejam de coisas físicas, sejam também de palavras, consolo, conforto. Então elas participam de tudo isso na vida da igreja. Elas cuidam dos atribulados, não são com tarefas e coisas, mas palavras, com a aplicação das verdades bíblicas. Então as mulheres, até em 1 Timóteo, o texto que proíbe elas de ensinarem, fala para elas aprenderem. Aprender para quê? Para ficar caladas? A gente viu a questão do silêncio, onde isso não implica que mulheres não participam do culto. A gente viu a questão sobre autoridade, sobre julgar profecias, etc. Que o silêncio não implica que as mulheres não vão orar, não vão cantar, não vão participar de várias atividades e que elas não podem também ensinar os homens. Quantas mulheres já se levantaram na EBD e ensinaram a gente? E elas continuam e vão continuar fazendo isso para a glória de Deus. Isso não é pecado. Então elas devem aprender para quê? Sem isso elas não fazem nada direito. Se elas não aprendem doutrina corretamente, a gente não faz nada para a glória de Deus, nem homem nem mulher. É impossível agradar a Deus sem fé, que nos vai levar a um conhecimento da palavra de Deus. A gente vai ver o contexto de Timóteo também, como a gente tinha muitos falsos mestres, como isso era um problema, E Paulo resume tudo isso a uma prática zelosa. Então, de novo, a gente falou sobre ociosidade, sobre como isso é pecado, preguiça é um pecado, mulheres que não trabalham, que se acomodam, homens também é um pecado. Ele fala então que as mulheres fazem essa prática com zelo das boas obras, se dedicam, se esmeram, se esforçam, seja para criar os filhos, seja para qualquer atividade que tenha, na igreja, no lar ou em qualquer lugar. Então precisa de zelo. Todo cristão... A gente falou, no início de tudo, a gente falou sobre a questão da excelência, sobre como é uma lástima que em nossos tempos a gente não vê nenhum cristão fazendo nada com excelência. Os maiores em todas as áreas do mundo agora são ímpios.
né? Quando antigamente eram cristãos zelosos de boas obras e faziam tudo, o seu trabalho para a glória de Deus. E hoje em dia a gente não vê o zelo mais no meio cristão. Certo? Então, precisamos ter zelo de boas obras. Paulo fala então, santas em seu proceder, não caluniadoras. Em Tito, Paulo começa com a descrição falando que idosas devem ser sérias em seu proceder. A palavra lá para sérias, Tito 2, versículo 3, é santa. É como se fosse um sacerdote. É uma mulher que realmente é santa em seu proceder, que não pratica impiedade, não pratica nada que é mal. Ela é santa. Então, essa palavra não é qualquer uma. Um proceder digno de santidade. Certo? Todos precisamos crescer em santidade. Especialmente quando a gente chega mais à frente na idade, depois de convertido. Pode ser que você seja convertido velho, mas conforme você caminha, quando mais velho você fica e já conhece a palavra de Deus, mais santo você deve ficar. E as mulheres, então, ali, as idosas, devem ter um proceder digno de santidade, de quem já caminhou tudo isso e foi aprendendo e desenvolvendo essa santidade. O contraste que Paulo usa é que não sejam caluniadoras. Sabe qual que é a palavra que ele usa lá? Diabolos. O contraste é, mulheres são tacarelas, intrigantes, como a gente viu em Timóteo. Em Tito, a palavra é diabolos. Não tem nada mais digno de Satanás do que caluniar, do que usar as palavras de Deus não para edificação, mas para destruição. Então, mulheres que usam a sua boca, as suas palavras para destruição, homens também, estão andando como o diabo. Não com o Espírito de Deus, mas com o Espírito que jaz nesse mundo. Então, santas em seu proceder, em contraste, não caluniadoras. Porque é do diabo caluniar. Chegou ao top 10 dos mandamentos, não é? Não dirás falso testemunho. Não caluniar. Certo? Isso é digno de Satanás, não de santas. E um ponto essencial aqui também é que é mestras. O ensino de mulheres. E aqui o contexto é de mulheres para mulheres. A gente tem também mulheres para crianças e tudo mais. É essencial e fundamental. Ele fala que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar, especialmente as mais novas. Idosas, elas não se aposentam, eles vão viajar, como a gente falou, elas viram professoras. E um problema nos nossos dias é que os idosos muitas vezes não são vistos como os mais sábios. Os idosos deveriam ser vistos como os mais sábios, tanto homem como mulher. Por quê? Foi crescendo em santidade, foi crescendo em conhecimento da palavra de Deus. Se você parou na caminhada, você vai chegar lá como idoso, neófito. Não deveria. Então, idosas deveriam ser sábias. E essa sabedoria é passada para as mais novas. Elas são professoras. Certo? Devem passar todo esse conhecimento para as mais novas. Que em 1 Timóteo fala que as mulheres devem aprender. O contexto ali fala de em silêncio, em submissão, em questão da pregação, do culto. Elas aprendem e em vários contextos elas ensinam. E devem ensinar. Porque nenhuma mulher vai nascer o quê? Sensata, boa dona de casa. O discipulado é essencial. Certo? Você, especialmente mais nova, tem que procurar aprender pelas mais velhas também. Porque você acha que é sensata, que é uma boa dona de casa, chega perto de uma que já viveu 60 anos de lar para ver se realmente você pode melhorar em alguma coisa ou não. Elas vão te ensinar. Certo? E as mais velhas têm que se aproximar das mais velhas, das mais novas. Porque tem muito a ser ensinado. Certo? A gente precisa ter isso. Que infelizmente a gente não tem nos nossos tempos. Seja por qualquer motivo que tem aí de correria, etc., distância, dificuldade, perigo, mas deveria ter isso. Mulheres ensinando mulheres. É essencial. E aqui não é necessariamente só ensinar tarefas e afazeres, mas teologia. Certo? Mulheres devem aprendem no culto, aprendem em vários lugares e ensinam. Porque a teologia é o fundamento dos afazeres que glorificam a Deus. Certo? Dos motivos também do porquê que uma mulher deve ser boa dona de casa. Se a mais velha não sabe a teologia por trás disso, a doutrina de Deus, como ela vai motivar as mais novas? Não só a falar o que é o correto, mas também a motivar a fazerem o correto. É necessário um discipulado teológico e prático, onde
boa teologia, boa doutrina vai levar a uma boa prática, a uma boa vida. É essencial. Tem uma característica que ele coloca que difama a palavra de Deus. Mulheres que não aprendem, não ensinam, não vivem essa boa doutrina, difamam a palavra de Deus. Afinal, Deus deu toda essa revelação para as mulheres e foi ignorado. Olha só essa igreja, onde as pessoas têm a palavra de Deus, especialmente nos nossos dias, tão facilmente, com milhares e milhares de livros que nos ajudam a entender o significado de cada pedaço da palavra de Deus, com práticas e etc., com os princípios especialmente. Não simplesmente faça isso, não faça aquilo, mas os princípios são agora tão facilmente na nossa mão, estão tão facilmente nas nossas mãos. E olha ali, aquela igreja que ignora tudo isso. 2000 anos de Novo Testamento sendo estudado, aprofundado, atacado e defendido por pessoas tão sábias, nós ignoramos. Não vivemos como a Bíblia diz. E coisas muitas vezes tão fáceis de entender, que estão lá descaradamente, nós ignoramos. Então isso é um problema muito sério. Sensatas também, né? Então sensatas significa que as mulheres têm um julgamento sadio, têm um senso ajustado, um bom senso, que sabem suas prioridades. Quantas mulheres, especialmente mais novas, se perdem nos cuidados da vida, perdem suas prioridades, não têm um bom senso, porque o senso comum muitas vezes não é bom, ou a maioria das vezes não é bom. Então elas precisam de alguém para ensinarem a serem sensatas. Então as idosas se aproximam das mais jovens e ensinam a terem bom senso, bom julgamento, que só acontece quando a doutrina realmente entra no coração da pessoa, para que ela saiba julgar corretamente suas prioridades. Então precisam ser sensatas. Boas donas de casa, que é uma ofensa hoje em dia. Imagina falar para a mulher ser uma boa dona de casa, você está quase ofendendo. Se você falar isso na rua, a chance é que você leve um tapa. Isso é muitas vezes indigno e sinônimo de escravidão. Certo? Hoje no Brasil, de acordo com o IBGE, com o censo de 2 anos atrás, pouco mais de 50% das mulheres participam da força de trabalho. E aqui eu não vou tratar as questões. Existem momentos em que a mulher pode trabalhar, onde talvez é necessário que ela trabalhe fora de casa? Isso é pecado? De forma nenhuma. Mas a questão é, o fato que a gente tem hoje em dia é que 50% das mulheres participam da força de trabalho. E essas mulheres passam, normalmente, o dobro do que os homens em atividades domésticas. Porque normalmente a gente ainda tem essa ideia que as mulheres cuidam da casa. Então, quando elas têm que trabalhar fora, é trabalho dobrado. Os homens só trabalham fora, não trabalham tanto assim dentro de casa. Essa é a estatística do IBGE. E a questão é que atividades domésticas, então, são vistas como um empecilho para a carreira das mulheres, que é o que a Jéssica estava falando agorinha. A carreira é a prioridade. Quando uma mulher tem que ser boa dona de casa, isso é visto como um empecilho. E claro, pode haver a necessidade de trabalhar fora de casa por questões peculiares, pela providência de Deus, sim. Mas normalmente, se não é necessário, a atividade de ser dona de casa não deveria ser um empecilho. Afinal, a gente vê, não Paulo mandando, a gente tem que tomar sempre esse cuidado, porque a gente vê muitos argumentos de pastoras falando que Paulo não manda em mim, quem mandou ser pastor é Jesus. Mas quem é que falou por meio de Paulo? Não pode ter essa inconsistência. Então, a Bíblia falou para ser boa dona de casa, isso não não rebaixa as mulheres, muito pelo contrário, glorifica o homem, a Deus, glorifica a Deus. E, em resumo, o serviço a Deus começa então no lar, mas também vai naturalmente para todas as atividades da igreja. Certo? Mulheres devem trabalhar no seu lar, que não é pouca coisa. Quer falar? Precisam trabalhar, então, trabalhar em todo momento. Mulheres devem ser produtivas. Só porque está em sua casa, no seu lar, não significa que você não está trabalhando. Certo? Só porque o homem trabalha, quando a gente fala trabalha, tem essa ideia de trabalhar fora e trazer dinheiro, não é só dinheiro que é trabalho, não é só porque não é remunerado, não é trabalho. Muitas vezes isso é falado, muitas vezes corretamente, que o trabalho em casa é muito mais difícil do que fora. É um trabalho que glorifica a Deus. Então, mulheres devem trabalhar. Não importa se está trabalhando fora, não importa se está trabalhando no lar. Devem trabalhar, não é para passar o dia ociosas, porque isso só vai trazer pecado.
Só vai atrapalhar a vida dela e dos seus filhos e do seu marido e de todo o lar, e de toda a sociedade, de toda a igreja. Mulheres não ficam ociosas. Elas cuidam, são boas donas de casa. Quando elas trabalham fora, são boas trabalhadoras fora também, mas quando estão no seu lar, são boas donas de casa. Não são ociosas, procurando o que fazer, passando lá o dia inteiro no celular e etc., né, que é o mal do nosso tempo. Então, são poucas as restrições do que mulheres não podem fazer, na verdade. Né? Que, em geral, o que há consenso entre todos os reformados, aí a gente não vai tratar detalhes, mas seria o ofício e pregação. Nem sempre é consenso também, né? Mas o ofício e pregação, né, pastoras e tudo mais no culto público, geralmente é o que a gente tem na proibição de Timóteo. E, de novo, há dúvidas? Procure. Né? Procure a liderança da igreja, procure todos os livros possíveis sobre isso e procure saber. Boas fontes, especialmente, né? E, obviamente, sempre orando e pedindo a direção de Deus. E talvez o maior cuidado que as mulheres devem ter é não esquecer o ensino teológico, onde Priscila é um bom exemplo. Quem foi Priscila? Lembram? O maior exemplo que a gente tem do Novo Testamento, que normalmente é usado para falar sobre liderança feminina, Priscila ensinou, mesmo que particularmente, Apolo, que veio a ser um grande líder, que já sabia muita coisa. Isso, no mínimo, mostra que Priscila tinha um conhecimento da doutrina de Deus muito profundo. Ela e Áquila, né, os dois ensinaram Apolo. Priscila tinha capacidade, o conhecimento para ensinar os líderes da igreja. As mulheres devem ter o mesmo conhecimento hoje. Não devem ser inferiores aos homens que estão à frente. Elas devem ter o mesmo conhecimento do que os homens que estão à frente. Certo? Por quê? Porque muitas vezes que a gente vê, e aqui eu tirei de mulheres falando sobre isso, as atividades na igreja para as mulheres normalmente focam em afazeres, costura, etc., qualquer coisa assim. E se esquecem da doutrina. Então as mulheres se reúnem para fazer coisas que são importantes, que devem continuar fazendo. Né? Atividades que eu quero que seja ensinando muitas vezes ofícios às outras mulheres que são úteis em casa também, mas não é só isso. Certo? As mulheres também precisam se reunir para ensinarem umas às outras. Ensinarem o quê? Né? A doutrina também. Certo? Então mulheres precisam se reunir para doutrina. Tudo bem? Sem doutrina, nada anda bem. É muito fácil, em vez de glorificar a Deus, desonrá-lo. Certo? Embora as Escrituras enfatizam bastante esse trabalho no lar. Certo? Onde que a mulher pode ter plena satisfação? Fazendo o que Deus a projetou para fazer. O que Deus ensinou que é bom para elas. Certo? Então, mulheres, foi falado tanto sobre elas serem boas donas de casa, serem boas mães, serem boas mulheres em tudo que elas fazem. Então, é isso que deve ser priorizado. Sim. Eu estava pensando aqui que eu acho que a grande questão é o orgulho, né? Porque esse trabalho da mulher é um trabalho que é visto. Tanto eu estava falando com uma amiga minha esses tempos para trás, lá em Anápolis, aí ela falou, nossa, eu vou na igreja, eu saio na rua, todo mundo fica elogiando meus filhos. Seus filhos são tão quietinhos, seus filhos são tão bonzinhos, são tão educados. Ninguém vê o trabalho que eu tenho em casa. Ninguém vê o trabalho que dá quando ninguém está lá gritando, quer obedecer, quer ajudar, quer fazer isso, porque só vai o resultado. Aí eu falei para eles, a Bíblia mesmo fala, né? Quem vai elogiar a mulher são os filhos e o próprio marido, porque eles veem o trabalho dela em casa. A minha mãe mesmo, quantas vezes eu falava, nossa, seus filhos nunca te deram trabalho, seus filhos são tão bons. Ninguém sabe o trabalho que ela teve para criar a gente. É algo que a pessoa não entende, né? Normalmente, quando os filhos estão pouco trabalho fora de casa, é porque foi feito um trabalho gigante dentro de casa pelos pais, especialmente pelas mães também. Então, é desproporcional mesmo. E é um ponto... É querendo aparecer, né? Quer fazer uma coisa que todo mundo vai ver, todo mundo vai falar. E é um ponto interessante, que a sociedade realmente não honra esse trabalho. Honra qual trabalho? O trabalho que normalmente é o de fora. É o que traz dinheiro e recursos, né? Que traz realmente status para a sociedade. Esse é o trabalho que a sociedade honra. O de mães não. Mas o que a Bíblia fala sobre quando os homens aplaudem? Você já recebeu a sua recompensa. Agora as mães que não foram honradas pelo mundo serão aplaudidas por quem? Serão honradas por quem? Por Deus. Qual que você quer? Qual honra você quer? A dos homens, passageira que não vale nada, ou um galardão, um eterno peso de glória? É incomparável.
Então não faltam motivos para que as mulheres se dediquem ao que realmente Deus planejou para elas. Porque serão recompensadas também. Muito recompensadas, não pouco. Tudo bem? Acho que eu não vou começar a parte dos homens, que esse aqui era o último. Aí a gente demorei bastante, na verdade. Mas a próxima aula a gente começa a falar sobre os homens. Certo? Sobre, especialmente, o chamado à liderança. Sobre como os homens devem ser homens de verdade. Certo? E de novo, uma lástima dos nossos tempos que não há líderes. Muitas vezes a gente vê em igrejas pessoas que são eleitas que não têm a qualificação. Por que a gente tem igrejas cada vez mais fracas? Porque nós elegemos cada vez pessoas mais fracas. Quando a gente diminui a barra para quem deve ser eleito, a igreja toda diminui. Então, próxima aula a gente vai começar a tratar sobre a liderança, sobre como os homens devem assumir esse papel. Tudo bem? Então, alguém quer falar mais alguma coisa para essa parte de mulheres? Ou comentar, sei lá, trazer algum ponto? Ou discordar também. Sim. Só estava tentando lembrar o prejuízo desse tema no Antigo Testamento. Também tinha as amas, concubinas, né? Isso também impactou negativamente na criação dos filhos ou era cultural, ou era diferente? Não sei dizer, no caso de Moisés foi um benefício, porque quem virou a ama dele foi a mãe, né? Ele aprendeu a palavra de Deus nesse momento. Agora eu não sei dizer realmente como era a criação em detalhes no Antigo Testamento para ver. Só sei que, né, desde a Shema, né, do Ouve Israel, o que a gente tem em Deuteronômio 6, 4 para frente? A gente tem esse mandado para que a família ensine a palavra de Deus quanto? No deitar e no levantar. Né? Como que é? Quem sabe de cor aí a Shema? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E aí vem a parte do... Vamos abrir lá, né, por favor. Não fugiu da cabeça. Deuteronômio 6. Do 4 para frente, né? Ouve Israel, que Shema é ouve, né? Por isso que a gente fala Shema. Ouve, pois... Não. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, desde o princípio, a gente vê essa preocupação de Deus com o ensino dos filhos. E essa responsabilidade que os pais têm, da herança que foi dada a Deus de ensinar os seus filhos, a todo momento, sem parar. Porque, de novo, não há sabedoria fora da palavra de Deus. Então, é um papel essencial, de fato. E, provavelmente, em todo o tempo, houve dificuldades na criação dos filhos. Aí, dos nossos tempos não são mais difíceis. Muitas vezes a gente fala que nossos tempos são mais difíceis. Não necessariamente. Muitas vezes é mais fácil do que em outros tempos. A gente sempre fala que o pior é o que dá com a gente, mas não necessariamente. Pode ser que nossos tempos tenham muito mais facilidade. Então, em todo tempo, tem dificuldades maiores ou menores em todas as áreas. Aí, provavelmente tinha também suas dificuldades na criação dos filhos. Sim. Nós não podemos esquecer que a vida da igreja acontecia dentro do início de casa em casa. Esse equilíbrio que se tem na formação ou na vivência era, de fato, a própria experiência da igreja. Porque a tendência de você isolar o tempo das casas é o crime que você comete. E historicamente aconteceu esse distanciamento ficando só na igreja, ou seja, só no templo da igreja. Mas, e depois renovou novamente, ou seja, as reuniões dos lares. Onde o lar não está preparado para receber a igreja, abre o pode. Tem alguma coisa errada.
Muito bem lembrado e muito bem avisado, né? Lares que não pode ter nada lá. Porque é fácil você criar um teatro no ambiente da igreja, entendeu? Mas em casa, como é que está acontecendo? O que está acontecendo? A igreja não é só, é também aqui. E com exceção da sociedade. Esse que é a questão. Você sua igreja não só a partir de, mas para além de. Ou seja, eu vivenciei a igreja, você é igreja lá fora, nas escolas, nas preferências. Então esse equilíbrio é fundamental. É bem lembrado, que a gente faz o teatro fora e foge da responsabilidade, né? Ninguém entra na nossa casa porque a gente não quer que ninguém ensine a gente tem vergonha, o que quer que seja, o nosso pecado é maior do que a nossa vontade de melhorar, de buscar santificação. Então ninguém entra na minha casa para ninguém me julgar. Mas assim... Mas esse novo, talvez eu não sei se seja essa realidade. Hoje, boa parte dos pastores reclamam de não poder ir às casas visitar os irmãos. É uma dificuldade. Você tem, vou dizer que claro, você tem um senso, mas é uma barreira. Por circunstâncias, pelos elementos, mas essa, ou seja, está havendo uma barreira no sentido de acessibilidade. Uhum. Bem lembrado. Sim. Mudando um pouquinho do assunto aqui, mas ainda dentro do que a gente conversou, sobre essa questão das idosas ensinarem as mais novas. Eu estava conversando com uma amiga e a gente falando sobre não precisa esperar ser idosa, né? Em todo momento, eu sou mais velha do que alguém, então uma jovem casada pode ensinar uma adolescente, uma que está casada há 10 anos pode ensinar uma recém-casada, né? Então, não esperar, achar que eu preciso ficar aposentada, não ver mais os meus filhos em casa e ser uma senhora para aí começar a ensinar uma pessoa mais jovem, né? Então, todo o tempo, você está um degrau acima de alguém que está começando, né? Eu acho que isso é importante, a gente sempre tem algo a contribuir e buscar se aprofundar no ensino da palavra para poder passar para as mais novas. Mesmo em áreas diferentes, né? Pode ser que tenha o mesmo tempo de casado ou o que quer que seja, né? Muitas vezes a gente não aprende coisas com crianças. Então, imagina, a gente tem que ter essa interação, né? Essa vida no lar, não só na eclesia, mas essa vida no lar, todo mundo, né? Constantemente para que aprendam. Todos cresçam, né? Ferro com ferro, né? Se afia, todos cresçam em graça. Sim. A questão é, eu estou disposta a ser ensinada pela mais velha. Olha o que eu né? Eu estou disposta. Todas as vezes eu tenho uma irmã que pediu um conselho. O irmão mais velho pediu um conselho dentro de casa. Tem também essa questão, mais jovens, eu sei, ou um pouco mais jovens que eu, mas o mais velho não sabe nada, só ele sabe. E voltando à questão de visitar em casa, de não sair desse assunto, eu penso que nós, eu digo, a minha geração, não aprendemos a ser hospitaleiros. Eu acho que, principalmente das igrejas, as crentes aprenderem a ser hospitaleiros. A gente precisa aprender a ser hospitaleiros, porque nós estamos dispostos a receber. Eu acho que essa dificuldade que os pastores têm enfrentado está nascendo uma dificuldade receber as pessoas em casa. Não precisa estar a casa perfeita, porque nenhuma casa é perfeita para receber. E um ponto interessante também que puxou é que muitas vezes essa obstinação em não querer aprender mostra, na verdade, uma infantilidade, né? Isso é digno de criança, né? De criança que normalmente tem essa, eu faço tudo sozinho, eu não preciso de mais nada de ninguém. Isso é o que está no coração de muita gente. Criancice de adultos que não querem aprender, né? Não são ensináveis. Muito bem. Mais alguém para encerrar? Não? Então vamos, que hoje a gente acabou na hora.
Então, eu vou orar para encerrar. Senhor Deus amado, te agradecemos por esse dia, Senhor, e sabemos que esse assunto é impopular, Senhor. Muitas vezes nós mesmos erramos no nosso entendimento, Senhor. Por isso, nos ajude a realmente entender o que tens para nós, Senhor, o que realmente é o correto, nos dê sabedoria e nos corrija em tudo que for necessário, Senhor. Seja usando quem quer que for, Senhor, que possamos buscar te conhecer, Senhor, porque a vida eterna é esta, Senhor, que conheçamos a Ti, que conheçamos a Jesus Cristo por toda a eternidade, que possamos saber quem Tu és, Senhor, o que Tu te agradas e possamos te agradar, Senhor, que o nosso prazer seja em Ti, Senhor, na Tua lei, Senhor, que possamos meditá-la nela dia e noite, Senhor, para que saibamos o que realmente é bom, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.